E aí, moçada, tomaram a água, deram uma respirada? Agora nós vamos tratar sobre os parâmetros de controle ambiental, vamos falar de DBO e DQO, que é a quantificação de oxigênio dissolvido nas nossas amostras, nos nossos resíduos. Mas normalmente, o que nós mais encontramos na literatura e em alguns laboratórios de controle de qualidade de tratamento de efluentes é a quantificação do oxigênio dissolvido, através da observação dos teores de oxigênio dissolvido. Quanto menores os teores de oxigênio dissolvido, maior o índice de poluição, por conta desse consumo do oxigênio dissolvido. Quanto mais micro-organismos, quanto maior minha carga orgânica, quanto mais carbono orgânico, quanto mais substrato eu tiver para aquele micro-organismo, para aquelas algas, para aqueles protozoários ali no meu efluente, menor vai ser meu oxigênio dissolvido durante o tempo, porque os micro-organismos vão consumir todo aquele oxigênio por conta da presença daquele carbono orgânico, daquele substrato ali para o desenvolvimento dele. Aqui trazemos uma ilustração que simboliza basicamente os índices de oxigênio dissolvido para a sobrevivência de alguns peixes. Limite de tolerância de oxigênio dissolvido para peixes. Por exemplo, há teores menores de 3 miligramas por ml, muito baixo para os peixes. Então, quer dizer, quando eu tenho um limite abaixo de 3 microgramas, há probabilidade da não existência de peixes ali naquele efluente ali. Valores entre 3 e 5 miligramas, o peixe consegue sobreviver de 12 a 24 horas, é um limite de tolerância. Quer dizer, eu posso ter nessa faixa de 3 a 5 miligramas por ml, o peixe, ou aquele tipo de animal aquático que está ali, as plantas mesmo aquáticas, eles conseguem ter um tempo de vida muito menor, muito reduzido, de 12 a 24 horas. Então, quer dizer, eu colocar um peixe naquele efluente com a quantidade de oxigênio dissolvida muito baixa, entre 3 e 5, ele vai sobreviver de 12 a 24 horas apenas. Valores de 6 miligramas por ml, o peixe consegue fazer, suporta fazer a desova. Pode ocorrer o processo de multiplicação, de reprodução ali dos peixes ali. Valores acima de 7 miligramas suporta essa reprodução e constante atividade do peixe ali. E o ideal seria as quantidades acima de 9 miligramas por ml de oxigênio dissolvido, que suporta uma grande população de peixes. Por isso que é muito importante nós observarmos constantemente a quantidade de oxigênio dissolvido nos nossos efluentes, nos nossos rios e lagos, para saber gerenciar essa produção de peixes e a qualidade do nosso ecossistema. Dentro dessa observação de oxigênio dissolvido, nós temos duas metodologias importantes, as mais empregadas e as mais conhecidas. Primeiramente, nós vamos falar da demanda química de oxigênio, que se trata de uma mensuração, da quantificação do consumo de oxigênio ocorrido durante uma oxidação química da matéria orgânica. Que isso quer dizer? É uma oxidação induzida. Através de um forte oxidante, de cromato de potássio, em meio ácido, e durante um determinado tempo e adição daquele meu efluente, ele vai pronunciar a quantificação, vai ter uma mudança de cor importante do dicromato. Ele vai deixar de ser laranja para passar para uma cor mais verde. Dependendo dessa intensidade da passagem de cor do laranja para o verde, você tem uma degradação ainda maior, você tem uma quantidade menor ou maior de oxigênio dissolvido. O que isso vai dizer? Quanto mais laranja minha amostra permanecer, menos oxigênio dissolvido eu tenho naquela amostra. Isso quer dizer que eu tenho um alto índice de contaminação, um alto índice de contaminação naquele produto. E essa metodologia, essa avaliação dessa cor de cromato, a redução de cromato, ele é observado em um espectrofotômetro, um colorímetro, que vai fazer a leitura num comprimento de onda específico para fazer a leitura daquela intensidade de cor dessas amostras.
E de acordo com a intensidade dessa cor, você vai quantificar, ter a quantidade de oxigênio dissolvido na sua amostra. Por outro lado, eu tenho uma metodologia chamada de demanda bioquímica de oxigênio, que é uma metodologia mais demorada, porém ela tem um resultado mais confiável em relação ao oxigênio dissolvido. Ela retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar por meio de processos bioquímicos, não somente por ação daquele reagente químico que eu utilizei na DQO, mas junto com a matéria orgânica carbonácea, a quantidade de carbono orgânico que eu tenho na minha amostra. Então, isso demanda um determinado tempo. A estabilização completa dessa amostra demora vários dias, cerca de 20 dias, mas mais para os esgostos domésticos, por exemplo. Tal análise, ela corresponde à demanda última de oxigênio, a DBO-U, é o último resultado da demanda de oxigênio dissolvido. Por que eu não posso demorar esses 20 dias para fazer essa análise? Porque senão eu não conseguiria solucionar os problemas da minha linha de processo, da minha estação de tratamento, pois eu não posso esperar 20 dias o meu tanque de estabilização, o meu efluente que foi gerado hoje, daqui 20 dias apenas saber o tipo de tratamento que eu vou executar, vou ter que fazer para eliminar essa toxicidade dele. Então, por isso, estabeleceu-se uma metodologia padrão, considerada padrão, que são efetuadas algumas padronizações e convencionou-se proceder à análise no 5º dia e uma determinada temperatura, a 20 graus Celsius. E essa diferença entre o resultado inicial que eu tive no dia 0 até o 5º dia o meu 5º dia que eu faço a outra análise, eu vou ter um resultado referente ao consumo de oxigênio dissolvido daquela amostra. E isso tudo vai relacionar o metabolismo bacteriano com a quantidade de carbono orgânico que eu tenho ali na amostra. Então, portanto, dentro dessa metodologia de demanda bioquímica, eu utilizo um frasco específico, chamado frasco de DBO. Eu adiciono 2 ml do sulfato de manganês, adiciono mais 2 ml de uma solução alcalina, que normalmente é o meu hidróxido de sódio, agito e deixo sedimentar o precipitado. O que seria esse precipitado? Muitas vezes algumas amostras vão ter e outras não, algum tipo de surgividade. E adicionar mais 2 ml de ácido sulfúrico concentrado. Armazeno essa minha amostra durante 5 dias a 20 graus Celsius, numa estufa previamente calibrada e estabilizada, e depois eu vou pegar essa amostra que foi mantida 5 dias ali na minha BOD ou na minha estufa, e eu vou mensurar a quantidade de oxigênio dissolvido por meio de titulação com tiosulfato de sódio e indicadores como goma e como amido convencionalmente que a gente utiliza. Mas só que nós temos que fazer essa análise no dia 0, por exemplo, primeiro dia da coleta, e depois 5 dias posteriores, porque essa diferença da minha quantidade de oxigênio dissolvido que eu tenho no dia 0 para o 5º dia, após o 5º dia de incubação da minha análise, eu vou ter a quantidade, vou ter a referência sobre o tipo e a profundidade que aquele carbono orgânico tem ali, ou os micro-organismos que estão presentes ali no meu efluente, podem influenciar na degradação do oxigênio ou redução do oxigênio dissolvido que eu tenho ali. De uma forma geral, metodologias hoje, aqui nós não vamos ficar presos a metodologias, como faz a titulação, porque nós estamos numa videoaula, mas presencialmente nós vamos vivenciar isso. O que nós temos que observar hoje aqui na análise de DQO e DBO são as suas principais diferenças. Principal vantagem da análise de DQO é a rapidez e praticidade. Você tem um resultado prático, rápido ali, com no máximo meia hora de análise, você já tem um resultado referente à qualidade daquele seu efluente. E a desvantagem dele que ela necessita de fazer uma oxidação completa da matéria biodegradável.
Só que nessa metodologia de demanda química, muitas vezes o carbono orgânico ele pode não ser quantificado em sua totalidade, o que é diferente na análise de DBO, que te deu uma mensuração da matéria biodegradável muito melhor, por conta desse tempo que a sua amostra ficou mantida sob incubação, porém é uma metodologia lenta e com muitas possibilidades de erro. Por exemplo, eu posso ter um problema na minha titulação, eu posso ter um problema com relação à minha amostra que foi acondicionada de forma errada, eu posso ter problemas relacionados à minha estufa. Então, são metodologias que têm suas vantagens e desvantagens, como todo contexto laboratorial. Então, há necessidade de um controle, uma pessoa que esteja muito bem treinada e que tenha conhecimento de área, que execute essas análises e que possa expedir um laudo confiável sobre a qualidade daquele seu efluente para ser tratado. E um ponto muito importante a ser observado também é que a relação entre a DQO e a DBO, ela vai te direcionar ao tipo de tratamento daquele efluente. Por exemplo, quando eu tenho uma relação entre a DQO e a DBO baixa, mais próxima de 1, ela indica a um tipo de tratamento biológico. O que quer dizer o tratamento biológico? Eu não preciso utilizar algum tipo de reagente químico, algum tipo de produto químico para auxiliar no meu tratamento, na minha estação de tratamento de efluente. Diferente da relação entre a DQO e DBO elevada, que nos indica o sistema de tratamento químico. Pode ser adição, algum tipo de alteração de pH, eu tenho a necessidade, às vezes, de adicionar um conservante no meu resíduo para ser tratado. Tudo isso, essa avaliação com relação a DBO e DQO, ele pode te direcionar para o tipo de tratamento a ser utilizado na sua agroindústria. Um outro parâmetro também que é muito utilizado na avaliação dos seus resíduos é a detecção de agentes patogênicos na água, que é uma metodologia por muitas vezes difícil, dependendo do tamanho da sua indústria. Por exemplo, o que são mais utilizados são os indicadores de contaminação fecal, de origem fecal. A maioria dos contaminantes de origem fecal não são patogênicos. Por exemplo, na metodologia que nós usualmente usamos a detecção de coliformes. E esses coliformes, eles identificam os micro-organismos que têm origem nas fezes de animais de sangue quente, porém, eles têm resistência similar aos patógenos. Então, é apenas um indicador, é um método de fácil detecção que indica se teve contaminação fecal no seu resíduo. Por muitas vezes, em algumas indústrias e algumas fábricas, em modo geral, há a mistura entre o efluente, entre o resíduo sanitário e os efluentes os efluentes sanitários e o efluente industrial, o que acarreta problemas quando eu estou fazendo um controle da qualidade desse meu efluente. Então, é muito importante também observarmos e colocar em execução a separação desses dois tipos de resíduos, para que os tratamentos sejam feitos de forma diferenciada. Dentro dos parâmetros de controle ambiental, podemos citar também a alcalinidade, nitrogênio amoniacal, a quantidade de nitratos e nitritos que estão presentes no meu resíduo, a quantidade de fósforo, sulfetos, sulfatos, tipos de metais que estão ali presentes, mas muito importante dentro da indústria de alimentos. Nós observamos a quantidade de metais pesados, porque quando nós encontramos metais pesados nos nossos resíduos de efluentes, nós podemos também estar encontrando resíduos de metais pesados na água que nós estamos utilizando na nossa indústria. E isso quer dizer que tem algum erro no nosso processamento, que está no nosso tratamento e no nosso processamento, que pode estar repassando para o nosso produto final a presença de alguns tipos desses metais pesados. E aí, moçada, agora nós vamos dar uma pausa aí para tomar um café, tomar um suco, e daqui a pouco nós vamos falar sobre
os resíduos na indústria de alimentos, a importância de se controlar e de se observar os tipos de resíduos que temos na indústria de alimentos.